não poderia ser outro. John Textor ontem botou fogo no parquinho. E sobre isso a gente fala muito no Seleção, que começa agora com a Renata Silveira, com o Pedro Moreno e com o Paulo Nunes. Tudo bom, Renata? Bem-vindo ao Seleção Sport TV. Com esse fogo no parquinho não tá nada bem, né? Polêmico o dia de hoje. Boa tarde, estou com saudade de participar do programa. Boa tarde para você, Pedro, Paulo Nunes, todo mundo que já está ligadinho. Polêmico, às vésperas aí de começar o Campeonato Brasileiro, né? Faltando menos de 2 semanas. Como é que a gente vai começar esse Brasileirão com essas suspeitas, com toda essa situação? Não sei se a gente vai evoluir até lá, né? Até o dia 13, 14, se a gente evolui até lá, porque vai ficar meio estranho, né? A gente começar uma rodada, a primeira rodada do Campeonato Brasileiro, com todas essas suspeitas, sem respostas. O John Textor traz essas acusações, mas ele não apresenta provas, né? Acho que eu, no lugar dele, se eu tivesse investigado, o momento de levar, eu levaria com as provas, né? A gente não sabe se tem manipulação ou não, já vimos outros casos acontecerem em outros anos, pode ser que realmente tenha, mas a gente precisa das provas para conseguir até falar melhor sobre isso, né? Porque fica tudo muito obscuro ainda. Uma inteligência artificial que está chegando, que acho que tem que ter mesmo no futebol o tempo inteiro para a gente analisar jogo, para os clubes utilizarem da melhor forma possível. E ele traz agora com essa questão de manipulação. Acho que o John Textor deveria usar a inteligência artificial para analisar o Botafogo, para utilizar melhores ferramentas para evoluir. Só interromper aqui rapidinho, tá, galera? Para pedir para você deixar seu like aí, se inscrever no canal, deixar seu comentário e, se puder dar aquela moral, compartilhe o vídeo nas suas redes sociais. Falou? Tamo junto aqui, vamos continuar assistindo aqui o vídeo. E esse Botafogo, quando ele já chegou prometendo muita coisa e acho que deve algumas ainda. E a inteligência artificial talvez ajude ele com isso. Não sei se fica aquele sentimento também de, não ganhei o Campeonato Brasileiro no passado, queda livre, e agora eu preciso justificar de alguma forma, e aí tô achando essas agora. Enfim, eu acho que são muitos caminhos que a gente pode analisar e levantar para tentar entender tudo o que está acontecendo. Antes de passar para o Pedro, deixa eu só apontar algumas coisas do que você falou, da minha visão, assim, para não deixar nenhuma dúvida. Desde novembro do ano passado, eu venho contando aqui que conheço boa parte desse material, porque eu não sei tudo que ele tem, mas conheço boa parte desse material do John Textor. Eu não tenho nenhum motivo para suspeitar, vendo todo o material que ele acha que prova a manipulação, eu como jornalista, e já disse inclusive isso para o John Textor, não tenho nenhum motivo para suspeitar que o Palmeiras foi campeão brasileiro no campo, graças a uma derrapada homérica, histórica do Botafogo, histórica, que no meu entendimento não se explica de forma alguma por erros de arbitragem, supostos erros de arbitragem, que o relatório que ele tem em mãos aponta. 37 do segundo tempo, Palmeiras 3, Botafogo 1, pênalti, Tiquinho Soares, se tivesse convertido, acabaria não só o jogo, mas o campeonato. Também não tenho nenhuma razão, conhecendo todo o relatório que o John Textor tem em mãos, para achar que o Campeonato Brasileiro vai começar sob suspensão. Não acho. Ele vai começar, na minha visão, assim, pegando fogo. Porque o Textor ontem jogou um monte de acusações ao vento e o que a gente vai tentar fazer no Seleção de hoje é jogar luz no material que ele tem ou acha ter em mãos. E é um material importante de ser debatido aqui no programa de hoje. Pedro Moreno, boa tarde a você, bem-vindo à Seleção. Tudo bem, Rizek? Um abraço para você, Renata, Paulinho, todo mundo que acompanha a gente no Seleção. A minha preocupação maior são duas. Primeiro, é a forma com que um caso tão importante, algo tão importante, que é justamente essa luta contra a questão da manipulação de resultados, que não só o futebol, mas o esporte mundial vem enfrentando nos últimos anos, ser tratado da maneira como a gente está vendo ser tratado. De certa forma até como chacota, porque não são apresentadas nenhuma prova, evidência, até algum momento a gente não viu, não tem conhecimento, como você disse. Eu, diferentemente de você, não tive acesso ao relatório, não sei exatamente o que está sendo colocado, mas o que a gente tem ciência do que está sendo colocado são números de inteligência artificial, são dados de scouting, que, sinceramente, você dizer que um jogador errou o dobro do número de passes que costuma errar, isso não evidencia de nenhuma forma nenhum tipo. É inconclusivo, né? Se for exatamente isso aqui que ele está falando, fica inconclusivo, quase que não sai aqui, né? Tipo de manipulação. Então a minha primeira preocupação é essa, é a questão da seriedade, como que algo que é tão sério está sendo tratado como chacota. E minha segunda preocupação é o Botafogo. O que está sendo atrelada à imagem do Botafogo, que desde o ano passado o torcedor, muito machucado por tudo que aconteceu,
E não tem como hoje a gente desvincular a imagem do John Textor da imagem do Botafogo. Ele é o maior representante hoje do Botafogo. E tudo que ele faz, todas essas decisões que ele toma, eu considero o John Textor um cara inteligente, até por conta disso, às vezes eu tenho dificuldade de entender essas acusações que ele faz, por exemplo, envolver agora clubes como São Paulo, como Fortaleza, nessa situação, tornar isso público. Eu tenho dificuldade de conseguir entender algumas decisões que ele tem tomado e me causa muita preocupação a forma como... Eu acho que o John Textor não poderia ter citado o nome dos clubes. Não poderia ter citado o Palmeiras, não poderia ter citado o Fortaleza, nem ter citado o São Paulo. Só poderia ter feito essas citações depois que o processo estivesse aberto, né? Mas vamos aguardar. Vamos continuar acompanhando aqui. Deixe seu like, se inscreve no canal. Como que isso está sendo atrelado à imagem do Botafogo. Paulo Nunes, boa tarde, bem-vindo à seleção. Boa tarde, André, Pedro, Renata, bem-vinda, né, ao trabalho de novo. Cismou com isso, né? André, eu vou te falar assim, a gente estava conversando lá no camarim e tem coisas que a gente fica abismado e vai se surpreendendo, às vezes positivamente, às vezes negativamente. O Pedro falou da palavra, né, inteligência, a Renata usou inteligência artificial, o Pedro usou inteligência, e eu considero, não o conheço, mas considero o Textor uma pessoa extremamente inteligente, até porque onde ele chegou tem que ser uma pessoa, né, inteligente para conseguir o que ele conseguiu na vida dele, como profissional, né, como pessoa, e me sinto muito incomodado, como ex-jogador, como jogador que fui, e de vários amigos que eu comentei em relação a isso ontem, quando saiu essa declaração. Porque ele abrange, ele deixa um leque muito aberto, porque me parece que não tem nomes. Né? Ele não divulgou os nomes. Ele não divulgou nomes, mas você tem esses nomes? Quais nomes? Esses nomes desses atletas? Não, eu sei desde novembro do ano passado quais são os nomes que o relatório aponta. Aí você pode me perguntar, por que você não fala isso? Porque é uma responsabilidade falar sobre isso. Eu converso com dirigentes todos os dias da minha vida para fazer o programa, com dirigente, com assessor de imprensa, com jogador. A quantidade de dirigente que acha que é roubado no futebol é gigante, inclusive em Mundial de Clubes. Sim. Tem um presidente de clube com quem eu converso com alguma frequência que tem certeza que o time dele foi operado no Mundial de Clubes, que houve um esquema internacional para prejudicar o time dele no Mundial de Clubes. Por que eu vou vir na televisão e falar sobre isso? Eu não sou papagaio que ouço e repito aquilo que eu escuto. Eu tenho uma responsabilidade jornalística. Então, desde novembro do ano passado, eu conheço esse relatório e sei do que se trata o relatório, né? Para mim, uma coisa séria como essa deve ser tratada em sigilo e pelos órgãos competentes para investigar. Eu respeito o Rizek porque ele é muito, muito sábio nas palavras, né? Ele é muito criterioso na linha de raciocínio dele. Eu respeito ele por causa disso. Ele tem todo o cuidado para falar sobre o assunto, todo o cuidado para proteger ambas as partes que estão envolvidas nesse assunto. Para mim, é um dos melhores jornalistas esportivos que tem no momento. Quando você diz, como o Textor fez ontem, 5 jogadores do São Paulo estão envolvidos, eu acho que isso é uma responsabilidade. Primeiro porque você coloca em xeque toda a credibilidade do elenco inteiro. É esse ponto que eu quero chegar. E mesmo se ele quisesse divulgar o nome desses 5 atletas, seria também uma insanidade. Porque, conhecendo esse material, ele não tem... Faturar com loja online é bom, mas faturar até... de que esses jogadores manipularam o resultado, né? Ao longo do programa eu vou explicar exatamente o que ele tem. Então, assim, respondendo essa pergunta, eu sei o nome. Eu vou falar? Claro que não. Eu nunca falei, inclusive, nem que havia jogadores nesse relatório sob suspeita, porque acho que é uma irresponsabilidade tornar isso público. Porque, para mim, isso é antes de ser investigado. Para mim, entendi. É um sentimento meu, porque assim, eu preferiria que eles colocassem os 5 jogadores, porque esses 5 jogadores do São Paulo saberia que são eles e eles poderiam... Ele não vai fazer isso, a menos que ele queira receber processo dos 5 jogadores que ele tem no relatório. Por mais que o John Textor confie 100% no relatório, acho que o relatório dele é 100% correto, né? Ele não pode jogar o nome ao vento sem que haja uma investigação, sem que haja um processo judicial, né, finalizado.
Até porque se eu falo assim, fulano, você manipulou o resultado propositalmente. É processo, pô. Ele não é bobo ou maluco, né, de divulgar o nome dos 5 jogadores. Eu se defender. Porque você jogar isso no meio e deixar isso aberto, vai respingar em cada atleta Quem tá querendo. no banco dos réus nesse momento não são os jogadores do São Paulo, é o Textor. Porque quando você faz uma acusação de crime, certo? Você é obrigado a provar essa acusação. Sim. Se você não prova, quem comete o crime é o acusador. Então, o São Paulo, por exemplo, ele fez uma nota sobre isso ontem. O Palmeiras fez uma nota sobre isso ontem. O Fortaleza fez uma nota sobre isso. A gente pode exibir a nota. Só faltou a CBF, Só né, para fazer uma mostrar nota. que quem acusa outra pessoa de crime tem a obrigação, por lei, de provar a acusação. Se você não... Eu queria que a gente pudesse trazer a nota do São Paulo, né? Se você faz uma acusação, você é obrigado, por lei, a provar do que você está falando. Está aqui a nota do São Paulo. Ó. São Paulo Futebol Clube tomou conhecimento e repudia veementemente as graves, e o São Paulo diz que são infundadas, acusações de participação de atletas do elenco tricolor e manipulação de resultados feitas pelo dono da SAF Botafogo. Tal afirmação, sem nenhum vestígio de prova, pelo menos ele não exibiu, ataca a idoneidade de jogadores do elenco profissional masculino e a lisura da instituição São Paulo Futebol Clube em seus 94 anos de história. O clube já acionou seu departamento jurídico, que estudará e tomará as medidas cabíveis na esfera legal. Perfeito, São Paulo. O Textor fez uma acusação e agora caberá a ele, se o São Paulo realmente levar o Textor à justiça, agora quem vira réu é o Textor. Ele vai ter que provar a acusação que ele está fazendo. E em cima disso, só para encerrar, para passar para os meus amigos, é o seguinte, que para mim, uma acusação como essa, ele tem que ter, porque igual o Pedro falou, você colocar scout em cima desse ponto de jogadores, não entra, não cabe. Não cabe, porque eu errei 7 passes a mais, eu corri 2 quilômetros a menos. Isso não existe. Se ele tiver uma gravação com o atleta, não, eu vou entregar porque eu estou ganhando X, é assim, assado, aí é uma coisa. Porque não tem, Pedro. Não, isso para um jogador de futebol, ainda mais isso, qualquer jogo. Você imagina um Palmeiras e São Paulo. Isso não tem cabimento, isso é de uma responsabilidade. E aí, quando eu falei da nota, é importante nota. Eu falei porque. Não, a nota é para demonstrar como mas vocês têm que pegar firme. Quem acusa e não prova, vira réu. Pois é, mas aí tem que ir até o final, porque isso não pode. Isso não exige. Essa questão do scouting, obviamente, o número, ele pode ser usado como um indicativo ou para despertar alguma coisa. Agora, ele por si só, ele não pode ser utilizado como prova de nada. E algo que, assim, que é a primeira preocupação que eu citei, é como isso acaba ficando nebuloso na cabeça das pessoas, na cabeça de quem acompanha e quem gosta do futebol. Verdade. Porque, por exemplo, a gente no ano passado, nos 2 últimos anos, a gente viu realmente casos de aposta, jogadores sendo punidos, mas tinha evidência. Sim. Ali tinha evidência, ali tinha ligação, ali tinha grampo telefônico, tinha conversa de WhatsApp. Aqui, não é o caso. Até porque a gente não sabe se ele não tem também, né? Eu estou aqui nessa bancada porque um dia eu fiz uma reportagem sobre manipulação de resultados. Eu era repórter de política, da revista Veja, em 2005, e aí veio uma denúncia para a redação, que a minha chefe, Thaís Oyama, recebeu, e me encaminhou como repórter, de que havia um juiz vendendo jogos do Campeonato Paulista daquele ano. O nome do juiz era José Paulo Danelon, e ela me encaminhou, eu era repórter de política, e ela me encaminhou essa denúncia. E aí, cara, essa denúncia, a minha primeira reação foi dizer, imagina, Thaís, isso não existe. Isso aí só existe em filme. Isso aí não está acontecendo. A minha primeira reação foi achar que aquilo jamais aconteceria. Então, eu sou gato escaldado a minha história prova isso, de que a gente tem que investigar esses casos. E a gente foi investigar, isso era março de 2005. A gente foi investigar de forma muito responsável, jornalisticamente. Primeiro era só o Danelon, depois chegou o Edilson Pereira de Carvalho no esquema. Em maio, junho, a gente já tinha um material muito robusto, jornalisticamente falando, do envolvimento dos árbitros, quem eram os apostadores, quem pagava, quem recebia, onde eram feitas as apostas. À época no Brasil, os sites eram ilegais, não são mais. Então, por exemplo, os sites não tinham nenhuma obrigação de avisar as autoridades, os sites começaram a perceber que jogos apitados pelo Edilson tinham um volume comum de apostas, pararam de cotar os jogos do Edilson. E o que a gente fez? Em junho daquele ano, procuramos, de forma silenciosa, o Ministério Público e, posteriormente, a Polícia Federal.
E a gente só publicou a matéria aí em agosto, no dia 2 de agosto daquele ano, começaram as escutas telefônicas nos envolvidos. E em setembro, quando já havia provas robustas para prender os envolvidos, a gente publicou a matéria e no dia seguinte eles foram presos. A gente agiu com toda a cautela e todo o sigilo que uma investigação como essa sugere. O que o Textor fez ontem, no meu entendimento, foi queimar etapas. Por quê? Acho que é bom contar esse episódio, eu acho, de forma cronológica, para as pessoas entenderem o que está acontecendo, inclusive envolvendo aspectos políticos do futebol brasileiro. O Textor alega que em maio do ano passado, isso me foi dito por ele, em maio do ano passado, essa empresa Good Game o procurou para dizer que havia levado à CBF denúncias de manipulação de resultados no futebol brasileiro. O que estava acontecendo no ano passado? Uma batalha jurídica para tirar o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, de lá. E essa batalha tinha como um dos participantes, por exemplo, o Rubens Lopes, presidente da Federação do Rio. A Federação de São Paulo também tinha interesses e outros participantes. E no meio desse cenário político, essa empresa Good Game, segundo o Textor, procura ele e fala que levou provas ou evidências de manipulação de resultados no futebol brasileiro nos últimos 2 anos. Aliás, em 22, o Campeonato Brasileiro não tinha começado ainda, né? E a CBF não se interessou, segundo o que o Textor me disse. E aí, o que é essa empresa hoje? É uma empresa contratada pelo Rubens Lopes. Essa empresa Good Game, que produziu os relatórios do Textor, hoje ela supostamente zela pela lisura do Campeonato Carioca. É importante a gente falar isso. Essa empresa hoje está contratada para zelar pela lisura de um dos principais campeonatos em andamento no Brasil hoje, né? E aí essa empresa foi produzindo os relatórios e chegou à conclusão de que o Campeonato Brasileiro do ano passado, assim como do de 2022, foi manipulado pro Palmeiras. Ela faz isso baseado no quê? E aí eu vou ao que vocês chamam de scout. Isso é utilizado com a proliferação dos sites de aposta, né, que é uma realidade inexorável do esporte mundial. Eles financiam esporte, mídia, eles chegaram e não vão sair mais do esporte mundial. Verdade. Não vão sair. Patrocinam todos os clubes da Série A e é assim no mundo inteiro. Com o maior volume de apostas, você aumenta o risco de manipulação de resultados, obviamente. Então você precisa criar mecanismos para fiscalizar isso. Um dos mecanismos que servem como ponto de partida as estatísticas esportivas. Vou dar um exemplo para sair do futebol. Tênis, por exemplo. Pegar aqui um tenista. Ele tem uma média de 1 dupla falta por set ao longo do ano. Aí ele vai jogar um torneio e ele teve 15 duplas faltas por set e perdeu o jogo. Você tem aí, a partir disso, um ponto de partida para investigar aquilo. Outro ponto houve um volume comum de apostas naquele jogo? Alguém apostou que ele ia dar 15 duplas faltas? Você começa a montar o quebra-cabeça. E aí chega na parte que é realmente a parte das provas. Quem pagou, quem recebeu. Sim, né? Essa empresa não tem nada disso. O que ela tem são as estatísticas de jogos. Então, por exemplo, para essa empresa, se você tem 5 ocorrências graves no jogo, que pode ser comportamento estatístico de atleta, erro de arbitragem na visão dela, se você tem 5 estatísticas, um jogo se torna suspeito para essa empresa. No tal jogo Palmeiras 5, São Paulo 0, essa empresa achou 69 ocorrências estranhas ao jogo, que envolvem as estatísticas citadas pelo Pedro de jogadores do São Paulo, que são exatamente isso que ele falou. Então, por exemplo, vou dar exemplos fictícios. E a gente tomou uma escolha aqui de não exibir os lances da partida, para que ninguém seja induzido a achar que um erro técnico é um erro. Exato. Né? Então, assim, um jogador, vou dar exemplos fictícios. Um jogador é o líder de desarmes no Campeonato Brasileiro. Naquele jogo ele não fez nenhum desarme. O jogador é o mais veloz no espaço de 100 metros. Naquele jogo ele não ganhou nenhum duelo em 100 metros. E aí você chega às ocorrências. Isso, eu acho sinceramente, é um ponto de partida interessante. Mas você tem que ver depois. Houve alguém que lucrou com o 5-0 do São Paulo? Houve um volume incomum de aposta? Houve alguém que ganhou muito dinheiro com aquilo? Tem que ser contextualizado. E a partir daquilo você investiga quem pagou, quem recebeu, se é que houve. Porque se você se basear apenas na estatística, você vai concluir que Brasil 1, Alemanha 7 foi um jogo manipulado. Você vai concluir que a atuação do Ronaldo na final da Copa de 98, comparado com os outros jogos da Copa, ele vendeu o jogo para a seleção francesa. Então só a estatística, ela não serve. Agora, acho também que a estatística não pode ser total. Agora não tem mais jeito. Os remédios metformina
ponto de partida. E deveria ser um ponto de partida silencioso. Né? Então, assim, o Textor, depois de fazer as denúncias que ele fez já no ano passado, ele procurou um escritório de advocacia criminalista do Rio de Janeiro e que o aconselhou, não usa a palavra prova, troca por evidências, procure o Ministério Público. E finalmente ele fez nesse ano aquilo que ele deveria ter feito no ano passado, procurar o Ministério Público. Eu não sei quem é um promotor, não sei aonde está sendo, para quem ele entregou. O que eu sei é que é uma coisa óbvia. A partir do momento em que você torna público, como ele fez ontem, que entregou esse material para um promotor, você já, cara, melou uma eventual investigação. Você não pode investigar isso como se fosse um circo, entendeu? E você joga uma suspeição em um monte de atleta que naturalmente vai ficar revoltado com isso. Tem uma diferença que a diferença claro, do, né? Acho que claro. Tem uma diferença do que você citou, do seu caso lá da máfia do apito lá atrás, para o caso de apostas que foi explodiu no ano passado, para o caso como está sendo tratado agora. A diferença é que, você citou, você e a sua chefe na época trataram a matéria de maneira silenciosa. Ano passado, a denúncia só veio a explodir os casos quando o Ministério Público, se não me engano, de Goiânia... Foi através do Vila Nova. Já tinha... Primeiro o presidente do Vila Nova, que é um ex-policial, notou uma manipulação interna, passou para a polícia, que investigou em silêncio, e quando ela tinha provas robustas... Tinha que ter feito isso no sapatinho, não tem que ficar vindo pra mídia falar brobrinha. Isso só tá descredibilizando a tese dele. Foi que o caso explodiu. Qual é a diferença desses dois casos, que foram realmente muito sérios e, de certa forma, marcam a história, mancham a história do futebol brasileiro, para esse caso do Textor, que a gente não tem como dizer aqui que é o que não é, porque a gente não tem acesso? É justamente a forma com que o caso está sendo lidado. Ele está transformando isso num palco. Não sei, sinceramente, qual é o grande objetivo dele por trás de tudo isso, mas se é, de repente, uma autopromoção, não sei. Mas ele está transformando isso exatamente como um palco, como um circo. E isso, mesmo que haja alguma coisa, isso a gente só vai saber no decorrer de uma investigação, caso ela haja, mesmo que tenha alguma coisa, a forma com que ele trata o assunto não ajuda em nada na resolução do caso, não ajuda em nada. Pelo contrário, só prejudica o caso, porque se realmente se houver alguma manipulação, os envolvidos já têm ciência que algo está sendo investigado e, de certa forma, prejudica a imagem dele e a imagem da instituição que hoje ele é dono. Essa questão do que o Pedro fala, né, que a gente vai citar aqui de novo, né, da inteligência que ele tem, de querer aparecer num momento tão difícil, eu acho que é um aparecimento negativo. Negativo para ele. Ele está apanhando de tudo que é lado. Não, para ele e para o Botafogo. A gente não pode desassociar um do outro. Porque ele é o presidente, ele é o dono do Botafogo. Então, assim, toda a colocação que ele faz em questões, né, do Campeonato Brasileiro, né, as coisas já estavam sendo amenizadas, né, já não estava com aquele fervor de anteriormente. Aí vem com outra pancada dessa, alguma coisa tem que ser feita, André. Não é possível que a CBF, o presidente, com os clubes, não vão para cima do Textor para realmente saber o que está acontecendo. O que eu lamento profundamente, por exemplo, ano passado ele entregou esse relatório, não sei se na sua totalidade, mas ele entregou esse relatório para o STJD, que não tem poder de investigar. Então, assim, é inócuo realmente você entregar para o STJD. O STJD não tem poder de pedir na justiça quebra de sigilo bancário, telefônico, monitorar. O STJD avalia questões esportivas. Depois de um fato provado, de uma manipulação provada, o STJD vai decidir as sanções aplicáveis, se vai anular jogo ou não vai aplicar jogo. Então, era inócuo entregar isso para o STJD ano passado. Ele ficou frustrado que o STJD não levou adiante, mas, enfim, é um tribunal que não teria nenhuma condição de investigar isso. Então, assim, esse ano ele faz a coisa correta, no meu entendimento, claro, de levar para o Ministério Público, só que ontem, cara, ao tornar isso público, você assim, joga no lixo uma investigação séria, sigilosa, como deve ser feita. De toda a credibilidade, né? Eu acho que a gente trouxe aí a nota do São Paulo, do Fortaleza também, né? O Palmeiras, acho que faltou uma da CBF, porque a CBF está sendo atingida, assim, o seu produto está sendo... Não mostramos ainda do Fortaleza. Faltou do Fortaleza, né? Então a gente mostra do Fortaleza. No caso do Fortaleza é um jogo de 2022, Isso. Era um jogo com o Palmeiras já campeão brasileiro, né? O Fortaleza preocupado com competições internacionais. E ele diz que tem esses dados, do Fortaleza eu não conheço, que ele tem, que envolveriam 4 jogadores, né? E o Fortaleza publicou a seguinte nota. O Fortaleza repudia de forma veemente as declarações do senhor John Textor, dono da SAF do Botafogo, que acusa atletas do Tricolor de estarem envolvidos em esquema de manipulação de resultados.
Lamentamos que essas afirmações proferidas, sem a apresentação de quaisquer provas, possam macular a reputação de nossa instituição centenária, gerando assim danos na imagem do clube. Não acreditamos nessa forma de fazer futebol, preferimos o caminho da verdade e o caso do senhor John Textor tenha provas que as apresente para que os culpados sejam punidos. Eu entendo o seguinte, como os clubes são sócios do produto futebol, sócios, eles não têm uma liga, né, ainda, talvez um dia tenham, mas eles são sócios do futebol brasileiro. Um caminho correto, por exemplo, seria, você tem indícios de que os jogadores de um clube manipularam uma partida? Liga para o presidente do clube, trata o assunto de uma forma séria, entendeu? Seria uma forma também interessante de se prosseguir. E até de preservar o campeonato. Eu lamento o circo que um assunto tão sério como esse virou. Porque você acaba jogando denúncias ao vento e você acaba não levando a sério um assunto que deveria ser tratado com toda a seriedade. Eu fico tentando imaginar aqui a cabeça do torcedor do Botafogo, né? Que depois de tudo que aconteceu no ano passado. Enfim, galera, esse foi o vídeo. Vamos acompanhar aí o desenvolvimento, né, os próximos passos desse caso. E amanhã tem jogo do Fogão na Libertadores, 7 horas da noite. A gente vai fazer live pós-jogo aqui. Tamo junto, se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha o vídeo e até a próxima. Fui!